de noite não tem direito. problema, Carolina, bem tranquilo, mas muito bem. Então, eu organizei um breve cronograma aqui para a gente ir se orientando, né, durante o nosso diálogo. Eu organizei um roteiro. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a todos os professores, né, as professoras convidadas, dizer que é uma alegria muito grande tê-las conosco para participar deste momento, né, de trocas de experiência, de conhecimento. O projeto, então, a ser apresentado, ele é coordenado pela professora Kátia, na Universidade Federal Fronteira Sul, conta com a colaboração da professora Maria Lúcia, também da Universidade Federal Fronteira Sul. E hoje temos aqui presente conosco a Dânica, nossa diretora, a professora Elaine, a Idalina, a Maria Helena vai participar conosco através de um vídeo que eu gravei com ela, uma entrevista, né, na escola, a prof. Simone e a prof. Sandra. E contamos também com a presença dos estudantes que estão desenvolvendo as suas atividades referentes ao projeto neste momento de forma remota. Eu sou a professora Ana Paula Antonello, tenho 25 anos, sou graduada no curso de Pedagogia pela Chapecó, me formei em 2015. Fiz pós-graduação focando na área de avaliação do ensino superior e sou mestre em Educação também pela Chapecó, turma de 2016. Concluí o mestrado em 2018. Durante meu percurso formativo, participei por 3 anos e meio do PIBID, e me sinto muito feliz em estar à frente, coordenando agora na escola, esta em que me efetivei no início do ano, né, escolhi para ser berço da minha carreira docente. Eu sou muito feliz por estar fazendo parte desta equipe escolar, que sempre me acolheu de braços muito abertos. As colegas, né, os colegas, a direção, todo mundo tem uma parceria muito grande, nos dão muito apoio, e espero que do mesmo jeito que eu fui acolhida, esses estudantes possam ser acolhidos também para participar conosco através do PIBID. O PIBID, então, ele é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Ele oferece bolsa aos estudantes dos cursos presenciais, né, de licenciaturas, que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam, então, com o exercício do magistério na rede pública. E eu, como eu já falei antes, né, sou fruto desta experiência. Então, professoras, vocês foram convidadas para este diálogo porque vocês fazem parte da instituição que irá receber estes estudantes do curso de pedagogia. E eles precisam conhecer um pouquinho da história da nossa escola, né, que com toda certeza vai muito além da estrutura física que ela possui. A gente sabe que a instituição escolar é um dos principais pilares que compõem e estruturam a comunidade, então a gente gostaria de ouvir de vocês um pouquinho sobre fatos históricos, processos pedagógicos que permeiam esta unidade escolar e que faz parte da vida de vocês. Para tudo isso, então, eu organizei um roteiro de mediação. E a gente vai começar dialogando um pouquinho sobre a história do nome da nossa escola. Eu acho que a Elaine, né, tem um pouquinho mais de domínio, um pouquinho mais de conhecimento em relação ao nome da nossa instituição. Então, Elaine, gostaríamos que você nos contasse um pouquinho sobre isso. Se os outros professores também quiserem colaborar, a gente bem à vontade. Boa tarde. Vou colocar para vocês de que, lendo o projeto político-pedagógico da escola, eu vi a necessidade de pesquisa. E a partir daí eu já quero começar a dizer para o grupo todo que está aqui presente que nós precisamos pesquisar, nós precisamos vivenciar a nossa comunidade. Eu senti essa necessidade e coloco para vocês. Então, a escola Antônio Morandini, ela surge em 1979, mas ela se deu num contexto de urbanização em razão do frigorífico Chapecó, o SAIC, que nós tínhamos aqui em Chapecó.
dentro desse momento da década de 60, mais próximo a 70, tínhamos aqui em Chapecó a escola Eurico Miranda, que é hoje o Nelson Rostec, o Marechal Bormann e a Escola de Educação Básica Bom Pastor. Elas eram centralizadas. E nesse momento de urbanização, em razão deste frigorífico, surgiu a necessidade, tanto no bairro Saíque quanto no bairro Santo Antônio, de escolas. Então, neste momento, surge a escola Antônio Morandini. O nome Antônio Morandini é de uma pessoa que estava aqui na comunidade, que trabalhava na comunidade. Ele era dono de uma mecânica de automóveis, foi um dos pioneiros da coletividade chapecoense. E ele foi muito atuante na área social. Ele foi um sócio fundador do Clube Recreativo Chapecoense, hoje conhecido como CRC, o Clube Caça e Pesca, o Chapecó Futebol Clube, o Automóvel Clube de Chapecó. Então, por essa contribuição que ele deu, esse trabalho, esse desempenho dele na sociedade, mais especificamente aqui no bairro, então foi colocado o nome dele como o nome da escola Antônio Morandini. Só para complementar, Elaine, nos 30 anos da escola, foi convidado 2 filhos, né? Eles estavam presentes, que até eles tinham... trabalhavam aqui do lado de casa, ali nessa estrutura, que nem lembro o nome direito agora, mas eu sei que eles participaram, os 2. Uhum. Profs, então, assim, levando em consideração toda a história da nossa escola, todo o percurso pelo qual ela já passou, na opinião de vocês, qual é o papel e a importância da escola Antônio Morandini para a comunidade como um todo? E aí fica livre para quem quiser responder, qualquer uma das profs que está participando. Ana, se não for pedir demais, tu Oi. repete o que tu falou, porque eu perdi, eu tava dando atenção aqui para minha filha no negócio e eu perdi só escutei o finalzinho. Tu consegue repetir para mim? Sim, levando em consideração toda a experiência escolar que vocês têm e todo o percurso da escola Antônio Morandini, qual é o papel, qual é a função da escola Morandini, qual é a importância dela para a comunidade? O que a escola Morandini representa para a comunidade como um todo? Posso te dar uma palavrinha? Sei lá. Pode ser? Sim, fique à vontade, Sara. Sim, eu acho que ela é bem importante, assim, ó. A gente percebe pelos adolescentes, pelas crianças, assim, nessa época, principalmente da pandemia. Eu, por acaso, encontrei alguns na rua, sabe, na padaria, e eles falaram assim, prof, a gente quer voltar para a escola. Porque é lá que acontecem as relações sociais das crianças, dos adolescentes, né? E é bem importante, os pais também, e como a nossa escola é uma escola tranquila, não é violenta, é um espaço bom de convivência, assim, nossa, eles adoram muito, sabe? É bem importante mesmo. Uhum. Eu acho Eu dialogava com a prof. Dilma. Desculpa. Pode falar, Elaine. Pode falar. Eu acho que sim, essa relação que eles estabelecem, os alunos, os professores, dentro desse espaço escola Antônio Morandini, ele é fundamental dentro desse contexto que nós vivenciamos aqui no bairro Saíque e dentro da cidade de Chapecó. Eu acho que essa convivência, essa atuação dos professores dentro desse espaço se reflete na comunidade escolar. A gente sente que agora, como a professora Sandra colocou, eles estão meio que deslocados. Então, acho que a escola é uma referência aqui no bairro, sim. Uhum. Eu dialogava com a prof. Dilva, que ela foi diretora da escola, né, há alguns anos atrás. Então, como ela não poderia participar, ela me mandou por escrito algumas respostas às questões que eu enviei. E em relação a isso, ela disse assim,
que a maior preocupação da escola com os alunos é aguçar o conhecimento, prepará-los para a vida, zelar pelos alunos enquanto eles estão aos cuidados da escola. E com essa pandemia isso ficou muito evidente, né? A gente já sabia da importância da escola, como ela é fundamental para proporcionar oportunidade para as crianças aqui do bairro, né? Dos alunos, e como a nossa relação com eles é muito boa. Os pais confiam muito na nossa escola. E agora, com essa pandemia, a gente percebeu ainda mais, né? Porque no dia a dia, a gente trabalhando, às vezes passa até despercebida essa questão. Mas, realmente, é fundamental. E a nossa comunidade é uma comunidade boa que ainda valoriza muito os professores. Eu vejo que faz tempo que eu saí dessa escola, mas eles me encontram na rua, que eu moro no bairro. Prof. Idalina, como você está? Tanto os pais como os alunos, muita gente nem conhece mais. Mas é muito gratificante. Eu sinto muita saudade dessa escola. Eu vou contar um relato, prometo ser bem breve. A gente fez uma atividade, um Fala aí, que é o projeto que a gente fez esse ano para encontrar os alunos através do Meet, e uma prof disse numa conversa, a escola pode levar vocês aonde vocês quiserem. Eu disse, não, essa frase é muito forte. E essa prof fez o convite para ex-alunos nossos, de diferentes anos, que estão em diferentes universidades e profissões. Inclusive, uma aluna falou conosco diretamente do México, e dali a Priscila e a Patrícia, a Priscila que está no México, né? Elaine, tu estava lá, né? Então falaram conosco diretamente do México e fizeram relatos. Eu fiquei tão triste depois, porque a gente não gravou aquele Fala aí. Um relato tão lindo de onde eles chegaram e da importância que eles viram na escola, porque quando eles estão ali com a gente, eles não dizem para a gente que a gente é importante, enquanto eles estão estudando ali. Mas quando eles saem e voltam, eu atendo muito aluno para pegar documento histórico, e eles dão uma rodeadinha e eles querem olhar o que mudou, e eles dizem, bah, se eu soubesse naquela época o quanto era importante, eu tinha feito diferente, eu tinha ouvido a prof tal, eu tinha ouvido a prof tal. Então, esse relato que vem depois só faz confirmar o que vocês já disseram agora, da importância que tem a escola, e quando a gente fala da nossa escola, a gente acha isso, né? Isso é muito importante, a gente se emociona, porque como os profs relataram, é a importância que tem, que muitas vezes eles não vão dizer para a gente, mas a gente sabe que é importante e sabe que a escola, essa frase me tocou muito, a escola pode levar vocês onde vocês quiserem. Tem aluno fora do país, tem aluno em universidade privada, tem aluno bolsista, tem aluno em universidade pública, tem aluno em profissão, com escritório particular de serviços já. Então, assim, cada um foi aonde queria, e a escola tem grande importância nesse chegar lá deles, né? Eu vejo, tem muitas alunas minhas, eu acho que eu dei um bom exemplo como professora, porque tenho muitas que são professoras. Eu tinha uma turma que eu amava muito, é uma turma que se destacou. Nossa, hoje elas me procuram no Face, me mandam mensagem do professor, sou professora em tal lugar. Isso é muito gratificante para a gente. Em todo lugar que a gente vai, tem um ex-aluno. Vou atender bem você, porque você foi minha prof. Exatamente, é bem isso mesmo. Como a Danica falou, né, no comentário que saiu do Fala aí, através da escola a gente pode chegar em qualquer lugar. Só que diante dessa trajetória, desse percurso escolar, a gente encontra diversos desafios. E a gente gostaria de ouvir de vocês, profs, quais foram os maiores desafios encontrados ao longo da carreira docente? Sejam estes desafios pedagógicos, desafios estruturais, físicos da escola, ou até mesmo desafios emocionais. Posso, Ana? Me Pode, inscreva. Sandra. Tá. Assim, Sim. eu também, assim, quando eu me formei e tal, né, terminei a minha graduação em pedagogia, 2004, aí o meu maior desafio foi, assim, assumir uma turma grande, sabe, superlotada, 40 e poucos alunos,
E eu, assim, não tinha muita experiência. Claro, tinha aquela parte teórica que a faculdade nos dá, mas a prática a gente vai aprendendo aos poucos, né? Aí eu lembro que eu fui lá para o Nelson Orostec. E a coordenadora, quando ela me viu, sei lá, no início, assim, eu acho que ela entrou na sala e aquela sala cheia, devia estar um caos, assim. Ela falou assim, ela falou para a diretora, ela não vai dar conta. Aí, menina, aí passou-se o tempo e tudo isso, né? Tava, né? Consegui dar conta. Aí ela me contou que ela tinha me visto e tinha pensado isso de mim, que ela retirava tudo que ela tinha dito. Mas, claro, sempre é difícil, né? Mesma coisa quando eu peguei uma primeirinha, né? Para alfabetizar. Como eu fiz tanta besteira, sabe? No primeiro ano. Mas a gente vai aprendendo, sim, com a nossa prática. O nosso desafio da escola pública, bem grande, é a falta de estrutura, que a gente, né, as nossas escolas não têm muito material, muita tecnologia, a gente improvisa, faz o nosso possível e impossível, né, claro, mas isso que nos desafia mais, é dar conta mesmo desse processo de alfabetização e ir fazendo e aprendendo, né, e com seriedade, com comprometimento, né. Obrigada, Sandra. A escola é cheia de desafios, né? A cada dia, a cada ano, são turmas, cada criança traz uma história, né? Traz uma realidade, sem contar a estrutura, as condições que a gente tem, como a Sandra falou, né? Na escola pública. E é isso que nos move, esses desafios, né? Se a gente for pensar no salário, nos incentivos, a gente não vai muito para frente, mas se a gente pensar em cada ser humaninho que está ali, isso é que nos move. Mesmo quando a gente entra, né, no início, com a falta de experiência, é isso que nos enche de força de vontade, porque cada criança que está ali é uma história, algo que eles trazem com eles, né? E trabalhando com eles, a gente vai descobrindo e aprendendo e fazendo essa troca, né? De ensino, aprendizagem e percebendo que o nosso papel é fundamental na vida deles e que é com a gente que eles vão ter a chance de melhorar a vidinha deles, né? Ter um futuro melhor. Que vai de encontro à primeira pergunta que você fez ali, né? O papel da escola. Junta com essa questão. Exatamente, obrigada, Simone. E os desafios, eles vão também além da sala de aula, né? Eles perpassam pela gestão, pela coordenação. Meninas, vocês têm alguma coisa, assim, para contribuir com a gente em relação aos desafios da gestão? Meu Deus, vamos começar. Nós fizemos um meet só sobre isso, porque... assim, os desafios vão, que nem você falou, desde a questão estrutural, que as profs já relataram, né, eu entrei na escola na época, 14 anos atrás, na época da obra, a Idalina deve lembrar bem, da ampliação, né, então a escola estava em obra, nós não tínhamos uma campainha que hoje tem para atender uma pessoa, tinha que adivinhar quando tinha alguém lá na frente, de noite, fazíamos coisas com os alunos maravilhosas, encantadoras, mas que hoje não faríamos mais, de colocar 7, 8 alunos no carro particular da gente e levar a fazer um torneio numa outra escola, levar num outro espaço, e tudo dava muito certo, e estava tudo muito bem, mas hoje são coisas que a gente pensa, nossa, não faríamos assim de novo, né? Daí, quando a gente tem a boa vontade, nos falta o recurso, quando temos o recurso, não era bem ali que a gente gostaria de aplicar, e tem todas essas questões, eu acho que estudar, a Elaine está aqui, não me deixa mentir, é uma pessoa que sempre puxou a gente para estudar, ela diz que a escola não pode emburrecer a gente, e a gente às vezes emburrece na escola, porque não tem aquele momento de sentar junto. Eu acho que esse ano a gente conversou mais distantemente e se formou mais à distância, não é o ideal, não, está longe de ser o ideal, mas a gente se capacitou muito mais do que nos últimos 5, 6 anos, nos nossos encontros lá na escola, porque era limitado também. Então, essa parte de formação, a gente precisa estudar, precisa conversar.
E eu acho que esse ano faltou bater lá na porta da colega e trocar uma ideia. Isso faltou, porque no decorrer do dia tinha situação, a gente batia na porta, Sandra, o que tu acha? Simone, o que vamos fazer? Juntava as prof ali e decidíamos o que íamos fazer e planejávamos rapidinho. Hoje já a gente precisa trocar uma mensagem, criar um grupo. É uma tecnologia diferente. Eu acho que tem os prós, tem os contras, mas os desafios, eles vão sempre ocorrer, desde a questão estrutural, a questão financeira. Hoje mesmo nós na escola discutimos que nós temos dinheiro na conta e nós temos que gastar, Então, não é a falta do dinheiro, é o jeito que nós vamos aplicar ele agora, porque ele tem toda uma logística, tem um material que a gente precisa comprar, a gente precisa entender o que é importante para o ano que vem, quando esses alunos voltarem, o que vai ser prioridade. Então, a gente não pode sair gastando dinheiro assim, né? À la volonté, como a gente diz. Então, são muitos os desafios, estudar e se capacitar e cuidar daquele aluno que não pode se machucar, daquela criança que está com febre. Então, a escola é um mundo fechadinho ali, mas que tem todas as possibilidades e as dificuldades. Posso acrescentar? Obrigada, Danica. Sim, Elaine. Acho que assim, a Danica deu uma ótima contribuição. Quero acrescentar na fala da professora Sandra e da professora Simone. Este ano, então, em razão deste momento diferenciado que a gente vive, nós começamos em março, a gente fez o planejamento, que já é de início de ano, mas eu vejo assim que a gente, enquanto um grupo, nós temos um grupo maravilhoso, profissionais competentes aí na escola, nós podemos fazer trabalhos muito bons na questão da alfabetização, elas sempre estão juntas conosco, administrativo, na questão de organizar conselhos de classe, que a gente, na sequência, também vai estar elencando, mas eu vejo assim que elas têm esse conhecimento pedagógico, que é o essencial da escola, que é o cerne, que é a veia, que nós precisamos ter, de ver, de perceber o diferente, para que haja essa inclusão. Então, acho que é nesse sentido que as professoras, tudo agora a gente está meio perdida, nós temos que nos reunir enquanto grupo de alfabetização. Como a Danica colocou, teve essas formações da Secretaria da Educação, que eu sempre falava antes, questionava, que a gente sentava enquanto grupo na escola, a gente lia textos, a gente comentava, a gente discordava, mas era num senso, num bom senso, sem senso, talvez senso. Então, acho que agora, é um momento diferenciado. Ajuda nós também a nos qualificar, a melhorar, a nos questionar. Tanto assim que eu acho que esse encontro já foi, para mim, foi maravilhoso, só no momento de ler as questões que a Ana colocou nesses dias na visita da Ana na escola, enquanto a gente pensava isso, eu acho que assim, maravilhoso. Não estou conseguindo. Não vai. Obrigada, Elaine. Prof. Dalina, tudo bem? A internet, o celular não estou conseguindo acessar, ele só dá problema. Acho que eu nem vou conseguir participar. Se a prof conseguir permanecer com a câmera desligada, talvez ajude. O celular que está ruim, e o Note simplesmente desligou, oscilou a internet. Sim. Bom, qualquer coisa a prof vai nos comunicando, então. Vou ficar ouvindo, assim, se eu puder falar, eu falo assim, deixar o celular assim, tudo desligado, só para ouvir e falar. Tá bom, sem problemas. Então, já que a Elaine, né, tocou no assunto da questão de projetos, de avaliação, já entramos na próxima questão. Quais são os projetos que a escola participava antes e os projetos que a escola participa agora, né, nos últimos anos? E qual é a importância deles para a apropriação dos conhecimentos das crianças, principalmente em relação à alfabetização? Quais eram os projetos que a escola participava, como eles funcionaram e como eles funcionam atualmente? Posso falar, Ana? Pode, prof. Dalina, fica à vontade. A Danica sempre foi o meu guia nos projetos, ela sabe.
mas foram realizados muitos projetos, e foram 3 que mais me marcaram. Um projeto a gente fez assim, resgate das brincadeiras antigas, dos brinquedos das crianças, a receita das vovós, e a gente envolveu toda a comunidade, os pais, onde os alunos fizeram o brinquedo, as vovós mandavam a receita para nós, do bolo delas, e as brincadeiras. Daí, todos os dias, vinha uns pais para participar de uma brincadeira diferente, ajudar a gente a ensinar as crianças as brincadeiras que eles faziam, como era na época deles. Aí nós fizemos passeios na cidade do idoso, aí na convivência dos idosos, que é perto da escola, que a gente sempre participava, né? Havia troca, que a gente ia no dia dos idosos, aí sempre apresentar uma música, ou levar alguma coisa para eles, daí eles participaram também. E na culminância do projeto, como o 3º ano do ensino médio participou junto, que foi eu trabalhava com o 3º ano dos anos iniciais, aí a gente apresentou os slides dos passeios, das atividades realizadas durante o projeto, e na culminância as vovós trouxeram o bolo, a gente fez o chá. Foi gratificante, veio mais gente do que a gente esperava, tinha mais que 200 pessoas. Ver a alegria dos pais em ver os filhos brincaram com os brinquedos que foi confeccionado. Foi um projeto muito bom. A escola Antônio Morandini, assim, eu acho que ela tem um diferencial. Ela sempre deixa assim a gente muito livre, né, para realizar as coisas. A coordenação, a equipe pedagógica sempre nos incentivando e colaborando. E nos projetos a gente sempre pensa assim em ver eles felizes, sabe? A escola faz umas atividades muito legais, como o DJ, ver como eles ficam felizes, sabe? E isso é bem importante. Nossa, sem contar todas as nossas atividades que a gente faz também no final do ano, aquele escorrega, a torta na cara. Então, assim, a gente gosta de ver nossos alunos felizes. A escola toda colabora com isso, toda a coordenação, a administração e os professores também. Então, a nossa escola é diferentona, é muito boa. E sempre teve bons diretores, né? Os passeios que a gente organizava, né, Sandra? Também contribui bastante para fazer algo diferente. Os passeios no literatório, e a gente está sempre pensando em realizar algo diferente com eles, né? Cada data que vem, a gente já está pensando em algo para Dia das Crianças, para final do ano, para a gente elaborar um projeto e para poder fazer algo que seja legal para eles, que eles gostem e que deixa a escola mais feliz, né? Por isso que eles gostam tanto de ir para a escola. Agora eu vou pegar o gancho, porque a Sandra falou uma coisa que eu ia dizer, que eu ouvi dela. Ela disse um dia, a escola tem que ser feliz, daquele jeito da Sandra, assim, a escola tem que ser feliz. E essa frase eu jamais vou esquecer, porque tudo que a gente planeja na escola, claro que tudo tem o cunho pedagógico. Quando as prof pedem para ir fazer um passeio, elas não saem para comer cachorro-quente e tomar refri só. A gente sabe que todas essas atividades têm um cunho pedagógico, mas essa história da escola ser feliz, um espaço feliz, nos faz aceitar as parcerias que são oferecidas, né? A gente trabalha com o SESC, com o Chapecó, a universidade que entra lá e que faz um convite, um palestrante que vem com uma boa ideia, tudo isso é acolhido, a gente conversa e a gente pensa se pedagogicamente é viável, mas a gente não esquece, eu pelo menos não esqueço dessa frase que a Sandra disse, que tem que ser feliz. Quando se fala em 1º ao 5º ano, alfabetização, séries iniciais, com toda a parte pedagógica, que a gente não pode esquecer, toda a questão de conhecimento, mas a gente precisa pensar em ser um espaço feliz. E eu acho que as nossas professoras conseguem, professores, né, que têm educação física, conseguem fazer da nossa escola um espaço feliz.
Acho que esse é um objetivo, assim, que ele sendo geral, tudo que a gente for fazer nos objetivos específicos, a gente vai cuidar carinhosamente para que a gente não perca esse contexto e essa alegria de uma escola que, por bem feliz e bem bagunçada nessas questões de festa, bem festeira, mas é uma escola bem trabalhadora nas questões pedagógicas. A gente vai em cada porta, a gente sabe que lá dentro tem conhecimento, seja com bagunça, com massinha de modelar, com globo espalhado pelo teto, com colagem, mas tem conhecimento, tem movimento e tem conhecimento. Acho que esse é um dos diferenciais. Obrigada, Dânica, meninas, pelas colocações. Até mesmo esse ano a gente já havia, né, iniciado lá no início do ano um projeto de leitura envolvendo a educação especial. A gente levou a Josiane Geraldi para a escola com um projeto de contação de histórias, né, que foi bem bacana. É o meu primeiro ano na escola, mas pelos comentários e movimentos que eu vejo, isso sempre acontece, né? Como a Dânica falou, nunca deixa a desejar. E esse movimento todo, ele é muito gostoso. E ele traz experiências para as crianças que, com certeza, elas nunca mais vão esquecer, né? Aquela experiência, por mais simples que seja, eles nunca vão esquecer. E Antes, agora, então, pessoal, Ana, de a gente passar... Sim. só para concluir, agora com a presença dos bibidianos, vamos ter mais ideias e mais gente para nos ajudar, para quando a gente puder voltar, a gente fazer tudo de novo, nossos projetos, né? E vai ser muito legal. Estou bem animada com eles lá, com a gente. Com certeza, vamos colocar eles para trabalhar e fazer um resgate, né, de tudo aquilo que a gente não conseguiu desenvolver esse ano. Não que se perdeu, porque eu acho que não se perdeu. Cada um trabalhou à sua maneira, de forma online, né, ou da maneira impressa, e não se perdeu. Mas precisa sim ser feito um resgate no próximo ano, né? E a gente vai se preparar para dar conta disso tudo. Bom, antes de colocar as duas últimas questões que eu tenho, eu vou apresentar para vocês o vídeo que eu gravei com a professora Maria Helena lá na escola na terça-feira. Eu só peço que vocês me deem um ok quando eu compartilhar a tela para ver se vai aparecer bem a imagem e o som. Então, pessoal, eu estou aqui hoje na escola com a professora Maria Helena. Como a gente teve um imprevisto, tivemos que mudar os horários da nossa live, eu vou fazer um horário especial aqui com a nossa convidada e ela vai se apresentar para nós, falar um pouquinho da sua trajetória aqui na escola, vamos discutir algumas questões e aí depois vocês podem estar fazendo perguntas e colocações. E qualquer coisa eu passo para ela e a gente conversa, certo? Então, prof. Maria Helena, seja bem-vinda. Obrigada, então. Eu sou Maria Helena Ianchi do Cierto e trabalhei 22 anos nessa escola. Claro que antes eu já tinha passado pela Escola Velha Chartres, as Vascos Fortes também, mas depois me efetivei como orientadora educacional e em 87 vim para cá e trabalhei até 2009. Nesse período, minhas filhas nasceram. Tem muita convivência e muitos desafios. Está aparecendo para vocês, pessoal? Eu chorei, muitas vezes eu fui para casa com dor de cabeça. Mas Eu não estou visualizando, só ouvindo áudio. Troca a tela, vai na entrevista lá com a prof, tu está apresentando a outra tela. Minhas recordações, encontros pelo caminho, pelas lojas. Agora sim. Né? Você foi minha professora. Ok. Devo ter incomodado muito, e eu como orientadora, o meu trabalho era defender o aluno, mas também quando precisava chamar a atenção, também era meu trabalho. Quando precisava buscar com a família
o apoio e a solução de muitos problemas, nós chorávamos juntos, mas nós resolvíamos. São muitas histórias, né, professora? E cada uma delas, com certeza, tem um sentimento bem especial, bem particular. Prof, em relação, assim, ao papel da escola, você que atuou muito tempo como orientadora, qual você acha que foi e que ainda é o principal papel da escola? É o conhecimento, mas para que isso aconteça, envolve várias situações. A família é muito importante, que se faça presente. A saúde do aluno também, quantas vezes ele não aprendia porque não enxergava direito, porque tinha outros problemas de saúde, problemas familiares. Então, muitas vezes eu dizia, professores, esse aluno é bom demais perto da situação em que a família se encontra. Então, eram problemas financeiros, eram problemas de entendimento, era questão de bebida. Então, envolve muitas situações. A escola precisa trabalhar o conhecimento, mas ela também precisa se preocupar com esse cuidado, com esse carinho, que o aluno se sinta bem nesse ambiente. Então, uma das preocupações que a direção, né, que eu trabalhava aqui, a preocupação da direção e dos professores, que eles encontrassem um ambiente acolhedor, que aqui eles se sentissem bem. Então, eles preferiam muitas vezes passar o dia de manhã, de tarde na escola, e o professor de educação física aceitava, melhor eles estarem aqui do que em muitos momentos fora do ambiente escolar. Prof, olhando para essas particularidades, assim, sempre pensando no aluno, que o aluno é sempre o nosso centro, né, do conhecimento, a gente sempre precisa pensar nele. Como que os professores organizavam o seu planejamento? O nosso grupo, sempre digo assim, nós tivemos um grupo fantástico de direção, de professores, em que a gente pensava junto os projetos, planejava direitinho, fazia tudo de acordo, então planejava, organizava, realizava e depois voltava atrás. Era ação, reflexão e ação. Sempre pensando assim, o que deu certo? O que poderíamos fazer de diferente? Então, esse processo, assim, o nosso grupo era muito, muito organizado nesse sentido. O que vamos fazer? Como vamos fazer? O que nós temos de material e coisas para realizar? E depois, sempre, depois do trabalho realizado, o que foi bom? O que poderia ter sido diferente? E assim a gente ia melhorando cada vez mais os projetos. Nós tivemos, assim, muitos anjos de plantão nesses nossos projetos da nossa escola. O frigorífico Chapecó teve uma participação muito grande, assim, no sentido de material. Então, nós temos o levantamento em 89, 90, por aí. Nós tínhamos 80% dos alunos eram filhos de funcionários do frigorífico Chapecó. Então, lá eles tinham atendimento à saúde, eles tinham dentista. Então, sempre que possível, assim, a gente percebia na escola alguma situação de saúde, era só conversar com os pais e procurar pelo frigorífico Chapecó, eles eram atendidos na questão de saúde, de visão, de audição. E muitos materiais eles forneceram para nós também, até folhas usadas de um lado, e nós usávamos de outro lado. Uma cota de xerox eles forneciam para nós. Então, o frigorífico Chapecó foi muito importante nessa minha trajetória na escola. O Centro Social Urbano, em parceria com a prefeitura, eles tinham professores, outras atividades realizadas no centro social. Então, os alunos vinham na escola meio período e no outro período eles participavam de atividades no centro social, violão, teatro, e depois fazíamos essa integração de escola e centro social, com atividades, com teatros. Então, nossos alunos estavam sempre envolvidos, ou na escola e no centro social. O posto de saúde da comunidade também nós tínhamos uma parceria muito grande. Os alunos se machucavam na escola, desmaiavam, faziam, né? Era normal, né? E o posto de saúde fazia todo um atendimento especial. Se precisasse, era encaminhado. Até a nossa massagista, Maria, que, né, se machucava na educação física, a gente corria lá na Maria, massagista, e ela fazia os primeiros cuidados e procedimentos. Se precisar
precisassem, eram encaminhados para um. Senão nós tínhamos assim, coisas para resolver aqui próximo da gente, assim, parcerias. Né? Sim, era uma relação bem próxima mesmo. Assim como a Dani costuma falar, uma grande família morandini. Né? E além desses projetos sociais que a prefeitura auxiliava, a escola buscava outros projetos fora, como visitas, exposições, parques. Eu vejo sempre o pessoal indo visitar a Floresta Nacional de Chapecó, por exemplo, indústrias, fábricas, diante de algum assunto que estava sendo estudado. Tinha essa busca? Como que funcionava? Sim, olha, a gente pode dizer assim, as famílias, né, como diz, muitas vezes forneciam até salada, ossos para melhorar a merenda escolar, temperos, e daí essa parceria a gente fazia muito com o frigorífico, em que a gente podia usar o ginásio, podia usar o campo também. Então, muitas atividades envolvendo a família foram realizadas no espaço do campo e do ginásio do frigorífico Chapecó, em parceria com as famílias. Muitos momentos, assim, eu lembro, conversando com as filhas, minhas filhas que foram alunas aqui também no Antônio Morandini, e o professor Eliseu usava o que ele tinha para fazer as atividades de educação física, usando a rua, usando o espaço do centro social. Então, nós tínhamos assim, uma comunidade bem acolhedora, bem envolvida, muito especial. Assim. Também nós participávamos do Dia do Desafio, fazíamos caminhadas, a professora Zig fazia gincanas, nós fomos caminhar, fazer, não sei assim como é que vou dizer o termo, que nós participamos de gincanas, assim, caminhando longe. Dia do Desafio nós participávamos também, e tem fotos para provar que eu e mais grupo de alunos, nós fomos no Parque Ecoparque, não, que eu sei que nós fomos, um dos projetos era o lixo, o lixo orgânico, o lixo reciclado. Então nós tínhamos muitas vezes aqui na escola uma montanha de lixo reciclado para trabalhar, era trabalhado, mostrado, e aí vinha o caminhão recolher. Nós temos fotos para provar em muitos projetos que nós realizamos perto da escola, então, asilo de idosos e muitos projetos. Então, quarta série, oitava série, também o pessoal do segundo grau depois iam para fora. Conseguiam até ir para a praia, conhecer o mar, alunos que nunca tinham, e claro, tinha parceria, tinham que ajudar a pagar um pouquinho, fazíamos algumas promoções para arrecadar os fundos, mas muitos dos nossos alunos foram conhecer o mar através dos projetos da nossa escola. E os idosos aqui, então, nossas crianças iam se apresentar, nós íamos celebrar, né, fazíamos as cantorias, nossos idosos agradeciam muito. Nós fazíamos o lanche coletivo, sobrava muito alimento, assim, e a gente, né, deixava que os alunos mais quisessem levar para casa, então a gente fazia essa distribuição. Não, foram momentos admiráveis, inesquecíveis, maravilhosos. Que bom, né? Então a escola, ela sempre teve assim, uma representação social muito grande para essas crianças e para a comunidade. E aconteceu assim, durante o seu percurso enquanto docente, algum fato inusitado assim, que te faz chorar, ou que te faz rir, que te deixa aquela saudade, alguma coisa assim que você queira compartilhar conosco? Eu acho que assim a gente aprendemos a lidar com diversas situações, né? Desde pequenos machucados, vieram os desmaios, vieram brincadeiras danadas. Teve até uma época, os professores lembram, as crianças brincavam com o golpe dos espíritos, era brincadeira para eles, mas depois começava a ficar um pouco mais assustador diante da parte psíquica, diante do assunto que para eles não era muito conhecido. Então nós passamos por situações assim que precisava chamar a família, envolver a família, mas nós tivemos, através da PAI também, que muitos nossos alunos foram atendidos lá, muitos deles vieram, muitos profissionais vieram aqui na escola nos ajudar a trabalhar com os professores. Então, diante de alguns desafios, de algumas coisas que fugiam um pouquinho do nosso entendimento,
a direção e outros professores conseguiam outros profissionais que vinham até a escola e nos ajudavam a entender, a ver melhor as coisas e ajudar a resolver as situações e ajudar os nossos próprios alunos. Deixando de um dos projetos que eu assim admiro muito e valeu a pena foi uma integração que nós tínhamos com, acho que eram 4 escolas, 5 escolas, agora não vou assim dizer o nome certo da escola, mas era o Drusiana Sartori, era o Neiva Costela, o Antônio Valentini, o Bertazzo e da Jardim América. Então, nós tínhamos todo bimestre, nós tínhamos um dia de encontro com essas 5 escolas. Então, primeiro nós tínhamos um momento geral, assim, com todos os professores, quase sempre um profissional que vinha nos animar, nos orientar. Sabe, assim, nós também, como professores, precisamos de estímulos, força, animação. Então, eram diferentes profissionais que vinham trabalhar no primeiro momento com todos os professores e depois eram separados por disciplinas ou por área de conhecimentos e daí trabalhávamos nas 5 escolas que a gente tinha todo bimestre um encontro para formação e organização de atividades, projetos coletivos. E esse é um passo que eu lembro assim, com muito carinho, porque eram encontros de troca de conhecimentos, de fortalecer nossas fraquezas, sabe? Era trabalhar junto, né? O aluno, o conhecimento, um assunto bem interessante que eu gosto de recordar. E que hoje faz falta, né? Porque essas trocas, elas não acontecem. Muitas vezes elas ficam somente no espaço interno, ou às vezes elas não saem nem sequer da própria sala de aula. Né? Os conhecimentos, as experiências, e essa troca ela é muito importante. A prof participou, então, do processo de reforma da escola. Foi em 2006 até 2009, se não estou enganada. E quais eram os principais desafios naquela época? Como que ficou a questão dos aspectos físicos, né? Porque eu acho que mexeu muito com a estrutura. Então, como vocês lidavam com isso? Quando eu vim trabalhar aqui em 87, minha sala de orientação educacional era atrás, era a sala dos professores, pequenininha, e a minha sala de orientação educacional era atrás de um armário. Né? Na área coberta, funcionava 2 salas, uma de manhã e uma de tarde, com umas cortinas para proteger um pouquinho, né? E nesse tempo, então, ficou mais apertado ainda, na época das reformas, porque eram pedreiros, era material, né? A gente ficou pensando nos alunos que estavam por aí sempre, mas a gente já, assim, trabalhando, ia ficar melhor, né? Queríamos ter um ambiente mais agradável, um ambiente acolhedor. Então, os alunos colaboravam e cuidavam do espaço, cuidavam lá da parte da quadra, vinham em outro momento para ajudar o professor a cortar paus matinhos. Eram parceria de pais, alunos e professores cuidando do ambiente escolar. E quantas salas de aulas tinha antes da reforma, prof, lembra? O que foi ampliado? Não, essa parte, assim, não sim, com certeza, assim, mudou, assim, mas foram ampliadas, assim, algumas salas, mas número certo, assim, quem sabe, até a gente deve ter registro, né, fotográficos na escola e tudo, pra gente... Um assunto também que eu gosto de lembrar é que nós fizemos muitas atividades envolvendo alunos e pais, das datas comemorativas, e eu respeito porque nós aqui tínhamos também, eu acho que em todas as escolas, diferentes religiões, né? Então a gente fazia as promoções, as celebrações, os cultos, a parte religiosa, envolvendo e respeitando tanto a católica quanto as celebrações ecumênicas, né? Então vieram pastores, vieram padres, e em muitos momentos que a gente tinha esses momentos de reflexão, de mais parte religiosa, eram
cantos religiosos, eram hinos, a gente dava oportunidade assim, que todos participassem e respeitassem as diferentes religiões também. Nossa participação, né, no 7 de setembro, bom, projetos que nós tínhamos na escola, assim, de apresentações, uma parte que eu quando lembro, assim, me emociona, momentos durante o mês, a gente sabe que acabou o dinheiro, e às vezes nós tínhamos pequenas viagens, pequenos projetos, ou até atividades artísticas na escola, em que envolvia um pequeno valor do aluno colaborar. E os pais não tinham nesse dia para ajudar. E até dizer, ó, se não pagar, vai ficar na sala. Né? Mas a gente ficava com tanto assim, atenção para aqueles alunos, que muitos professores pagavam. Eu também paguei muitas vezes para os alunos, mas dias depois eles tinham pagado. Eles sempre levavam, agradeciam, né? E tinha uma consideração muito grande por esses professores que ajudavam e percebiam a necessidade deles. Vinham acertar aquilo que a gente tinha pago por eles. Sabe, assim, a gente sabe. Então, quer dizer, os pais não tinham mesmo nesse dia para pagar, mas depois eles mandavam. Prof, a identidade da escola, ela, ao longo dos anos, ela foi se fortalecendo cada vez mais. E quando a senhora volta hoje aqui para a escola e a senhora vê tudo isso, qual é o sentimento que fica? Eu sempre digo, é uma mistura de sentimentos, né? Porque aqui a gente torou, a gente agiu, a gente se desafiou, superamos muitas coisas, mas encontrar os colegas por aí, encontrar os alunos que fizeram parte da história, e acertamos e erramos, como seres humanos, assim, mas a nossa intenção sempre era fazer o melhor com aquilo que nós tínhamos, e as condições de escola, professor, né? Quantas vezes com o meu fusquinha eu levava a criança para casa que tinha conseguido alguma coisa na escola, né? As estradinhas difíceis, tudo, mas a gratidão depois dessa família, e agora a gente encontrando as famílias, você ajudou minha filha, você foi, né? Então isso é gratificante, superou aquela dor de cabeça, aqueles choros, aquelas coisas todas que a gente passou no tempo que estava. Aí ficam as coisas boas, as coisas, a gente olha para trás para ver o que acertamos e o que foi bom. O que não foi bom a gente passa rapidinho por isso. Então, pessoal, esse foi um pouquinho do que a prof. Maria Helena contribuiu conosco. Eu acho que ela faz uma abordagem bem geral, assim, daquilo que a gente já havia falado, né? Foi muito interessante conversar com ela. Uma pena, assim, que ela não pôde estar conosco nesse momento para fazer essa conversa, esse bate-papo. E em relação ao sentimento, a prof. Ai, me fugiu o nome, Danica, da diretora, prof. Dilva, ela deixou escrito também que o sentimento que ela sente em relação à escola é um sentimento de saudade, um mix de sentimentos, muitas histórias de vida que pulsa em vários ritmos. Então, muito lindo ouvir isso delas, né? O local que elas passaram, que elas fizeram história e que elas levam com muito carinho. Então, agora, eu deixo para as profs falar um pouquinho desses sentimentos que elas sentem em relação à escola. A prof. Dalina, né, que já se aposentou, qual é o sentimento que carrega, qual é o sentimento que ela lembra, né, ao recordar da nossa escola, ao passar lá na frente, ela que mora ali pertinho. E as profs que trabalham conosco agora, qual é o sentimento que elas têm em relação à escola? Prof. Dalina, o seu microfone está desligado. O computador hoje me incomodou.
assim, eu vejo essas crianças que eu vejo, que hoje são professoras, eu ia para as piscinas com essas crianças. Todos os anos que mudou muito hoje, a gente se sente triste de ver toda essa situação. Imagina, a gente saía, eu ia todo ano para as piscinas com essas crianças, brincava, a gente levava os pais, a gente fazia o almoço para eles. E hoje a gente não pode fazer mais nada disso, porque eu trabalho ainda na prefeitura. Quando eu passo na frente dessa escola, que hoje a diretora é a Dânica, e a Dânica foi uma menina que sempre me ajudou muito, uma inspiração para mim depois que ela veio na escola. Eu sinto muitas saudades. Das minhas colegas, a Sandra, que ficou com a minha sala, que sempre disse, agora sou eu a Prof. Idalina. A Elaine, todos eles, todos os professores eu sinto saudades, os alunos muito mais. Sim, a Idalina me passou a coroa. Agora eu me sinto a Idalina, porque a Idalina era muito importante para os nossos alunos, assim, ela era uma referência bem grande. Aí eu digo que agora sou eu, a Idalina. Ai, mas é muito bom. O meu sentimento é de esperança e de muito carinho, assim, tanto do grupo de professores quanto dos alunos. Nossa, agora, assim, que eu não posso ter esse contato, sinto muita falta. Meu, sabe, de tudo, até das nossas coisinhas do dia a dia, da sala dos prof, das nossas falas, até das nossas inquietações quanto alfabetização, quanto educação, quanto da conta. Meu, sinto muita falta, mas eu tenho muita esperança ainda, eu acho que eu vou poder contribuir bastante ainda com a nossa escola. E você muito feliz lá também, né, Dânica? Sandra e o Rodrigo, né? E o Rodrigo que foi. Todo dia eu chegava na escola, sim, a porta fechada. Onde estava o Rodrigo? Dormindo na minha sala. Muita saudade ele deixou. E o professor Eliseu, meu parceiro de todo dia. Quando a gente vai ouvindo as histórias, a gente vai lembrando, né? A Sandra falou agora que ela é Idalina, e eu fiquei um pouco Maria Helena, né? Porque, assim, eu sou a TP da escola, não sou prof, eu sempre trabalhei fora da sala. E o Rodrigo fez uma fala um dia comigo, nós descendo lá na quadra, as crianças estavam lá brincando, e nós descendo com uma panelona, assim, de suco, de que suco para eles, e ele olhou para mim e disse, daqui uns 20 anos, eu que nem o Eliseu, você que nem a Maria Helena, vamos estar aqui ainda descendo, levando suco, né? E, querido, Deus quis ele lá em cima dando suco para ele primeiro, então eu deixei ele ir, né? Mas assim, querido, ele vai fazer muita falta, muita. E a gente aprende, tem saudade de todo mundo que trabalhou com a gente. A gente aprende com o prof, a gente aprende com o colega, né? Aprendi muito com a Idalina, aprendi muito com a Elaine, que foi nossa diretora por muito tempo. Com a Maria Helena, então, quando eu cheguei, eu tenho que falar. Isso eu vou ter que contar para vocês. Eu acho que eu não falei para ela. A Rosália me apresentou para ela quando eu me efetivei na escola 14 anos atrás. Eu já não sou muito grande, mas eu era uns 10 quilos menor, né? Tinha uma carinha, assim, de aluna, eu acho. Ela me olhou assim, a Rosália me apresentou, essa aqui é a ATP que se efetivou na escola. Ela disse, olhou para a Rosália, olhou para mim, achei que vinha uma mulher. Eu acho que ela disse, achei que vinha uma mulher que era uma senhora, né? Aquilo ficou gravado. E eu fui assim, no rabicho dela, aprendendo, olhando o que ela fazia, porque o ATP era um cargo novo. Lá no papel dizia que a gente tinha que fazer 36 coisas e a 37ª era e o que mais a escola necessitar. Eu pensei, pronto, agora vamos lá, né? Eu carimbei livro, eu abri porta, eu limpei prateleira, eu fui indo com ela, assim, aprendendo, arrodeando as pessoas que trabalhavam fora de sala para entender qual era a minha função e meu papel. E hoje, como a Sandra diz, a gente é muito feliz lá, todo mundo que está lá, eu acho que é bem feliz, né? Não me deixa mentir. Eu só quero fazer mais uma observação. Quando a Maria Helena falou lá no início do vídeo das questões de saúde dos alunos, as professoras que estão aqui, todas, que trabalham com os nossos alunos de primeiro ao quinto, elas têm uma característica também que precisa ser relembrada e elogiada, elas são muito observadoras. Muitos problemas de aluno foram resolvidos porque elas chegam a ser chatas,
de tanto que elas ficam lá para tentar descobrir o que que é. E muito problema sério, muita família, muita conversa com família foi feita porque elas observaram, perceberam e insistiram. E aqui me refiro mais a Sandra, a Lete, a Simone, que estão há mais tempo, a Idalina, quando estava também, foram profs que sempre observaram as características e elas entendem quando a criança tem alguma coisa diferente. E isso conta muito também e ajuda muito, porque a gente não pode resolver tudo, como a Maria Helena disse ali, conversar, chorar junto com o pai, a gente já chorou, a gente faz o que a gente pode. Mas se a gente fizer o que está ao nosso alcance, né, acho que já é o meio caminho andado. E a característica do nosso grupo de 1º ao 5º, como um todo, agora com a Ana Paula e com as nossas profs ACTs que estão lá, a gente percebe que é isso, que é observar a criança como um todo e cuidar dela como um todo também. Acho que isso me chama a atenção, e quando ela falou, eu lembrei, eu já me remeti às profs que estão hoje com nós, que sabem observar e sabem perceber isso. Danica, não sei se você estava na escola uma vez, eu tinha uma menina que não falava na sala. Daí, o que eu fiz? Nós fomos em 5 casas, comecei a fazer o café da manhã na casa dos pais, para poder atingir aquela menina. Hoje eu vejo ela passando aqui, acho que ela já terminou o ensino médio na escola. Sempre me recordo. Acho que você estava assim, porque eu, você, o professor Eliseu, a gente ia nas casas. Eu acho que sim. Você sempre foi uma parceira em tudo. A Danica é múltipla. Eu era metida, quando tinha um passeio, eu ia junto, não precisava ficar lá, organizava minhas coisas e ia junto nos passeios. Hoje eu sinto muita falta, porque nos últimos anos a gente não consegue acompanhar tudo, né? Mas assim, eu adorava fazer passeio a pé, nós fomos com o professor José ali atrás do Britador, numa chácara, tudo a pé, caminhando, gente, quilômetros no sol, e achando tudo maravilhoso, né, Idalina? Tudo maravilhoso. Mas a nossa escola sempre foi feliz. E sempre teve parceria com as universidades, os estagiários. Eu gostava de vir na nossa escola. Eu sei que eu nunca passava. Todo ano era 2 estagiários na sala. Aprendia muito com eles. Isso é muito bom, né, prof. Idalina? Eu andei por aí por muitas escolas, mas nenhuma substituiu. Desculpa, Ana. Imagina. Deixa eu só contribuir. Sim, eu disse que bom, né, que os estagiários gostavam, então eles voltavam. Pode falar, Elaine. A Idalina, a Marilena, eu acho que isso tudo é história. E a gente tem que estar vendo isso e sentindo esse pertencimento desse grupo, a Sandra que está aí, a Simone, a Danica, esses relatos, essas coisas minuciosas que são grandes, que são fatos importantes de um relacionamento dentro de uma escola que humaniza, que integra. Eu acho que isso é maravilhoso e nós precisamos mais questões, assim, momentos de fazer esses resgates da história e a nossa história dentro da escola. É maravilhoso. E, Elaine, também o professor Eliseu, a gente participava na educação física, quantos assuntos das famílias que a gente descobria os problemas dos alunos. Na conversação, às vezes, numa brincadeira, eles se abriam e contavam para a gente. A proximidade, né? É sentir o aluno, é viver a comunidade, é estar integrado. Isso é escola, isso é maravilhoso. Eu me tornava uma chata muitas vezes, porque eu defendia muito essas crianças, não é, Danica? Verdade. Danica, a prof. Kátia fez uma pergunta. As profs falaram que, no início, as crianças que frequentavam a escola eram filhos dos trabalhadores do frigorífico. E hoje, qual é o perfil da comunidade? Esse número diminuiu bastante. No último diagnóstico, eu não sei, Elaine, se você não me deixa mentir, me ajuda se eu falar besteira, mas deve estar em 20%, mais ou menos, hoje, de alunos que são filhos de funcionários ali. Então, nós temos
um público de aluno bem, de famílias, assim, de trabalhadores de diferentes segmentos, hoje bem diverso. Hoje não tem um grupo que a gente possa dizer 20, 30, 40% é oriundo de. Acho que 20% é o número máximo nosso, que é de frigorífico da Aurora ali. Isso, nós temos isso, Elaine, que são haitianos, venezuelanos agora, que estão atuando aí no frigorífico próximo à escola, então, essa também. Mas não chega a esse 20% não, Danica, daí, tá? Vamos falar um pouquinho... Menos que isso, né? Prof. Kátia? Eu não sei se eu posso perguntar para fomentar aqui que os estudantes também possam participar, né? Muita sensibilidade nas falas de vocês, muito bom ouvir vocês, assim, mexe muito com a gente, né? Esse papel do professor, da professora, que é mais do que ensinar, né? Ensinar o conteúdo, mas é isso, né? Essa sensibilidade que vocês têm, essa preocupação com a vida deles. Então, de fato, assim, muito, muito bacana, muito bom ouvir vocês. Porque é isso, né? Faz parte do papel docente. Então, que bom que vocês mantêm essa sensibilidade, que vocês têm essa sensibilidade com as crianças aí na escola. E aí, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, assim, como que é essa relação hoje com a comunidade. Vocês falaram de vários projetos, né, da participação dos pais em várias atividades, mas e hoje, como é que a escola se relaciona com esses pais, com essa comunidade, em que medida que manteve esse contato, essas atividades que algumas de vocês mencionaram? E daí também eu gostaria de ouvir um pouquinho em relação à alfabetização, pensando nesse processo todo da pandemia, né? Tem várias professoras aí que são alfabetizadoras, pelo que eu entendi, que trabalham com alfabetização. Então, como é que a escola está, como é que foi o impacto da pandemia no processo de alfabetização, e como é que vocês estão pensando para o ano que vem? Possivelmente, acredito que não tenha o ensino presencial ano que vem, não sei como é que vocês estão planejando isso, como é que a escola está se preparando, né? Tendo em vista, e daí também o impacto da pandemia no processo de alfabetização. E o interessante que vocês mencionaram, acho que foi a diretora que falou, que um ponto positivo desse isolamento foi a possibilidade de fazer o planejamento coletivo. E vejam só, nós tivemos a live com a outra escola, com a escola Diogo Alves, que também participa do PIBID, né? É Antônio Morandini e a Diogo Alves. E a professora também mencionou que um aspecto positivo da pandemia foi a possibilidade que possibilitou planejar coletivo, estudar. Então, vejam, né, é um aspecto positivo importante para a gente poder manter isso, né, tentar manter depois nas aulas presenciais. Então, vocês falaram essa coisa do planejamento mais junto, né, coletivo, que a pandemia possibilitou, e a outra escola também ressaltou isso. Então, só para fazer o adendo aqui na observação que uma professora mencionou. Então, são essas duas questõezinhas que eu gostaria de ouvir, essa relação com os pais hoje e os impactos da pandemia aí na alfabetização e como é que a escola está pensando, né, essa retomada e as atividades, então, para o próximo semestre. Eu posso falar um pouquinho da relação com as famílias, depois daí a alfabetização eu deixo para quem domina. A relação com as famílias, como a Maria Helena contou no vídeo, a Idalina já falou, ela é de muitos anos na nossa escola, dessa parceria. E cabe a cada direção, a cada professor que entra, manter isso, a gente não pode perder, né? A gente conquistou essas famílias, a gente precisa manter. Uma coisa que eu gostaria muito, ia ficar muito, muito feliz se acontecesse, foi manter esses laços que a gente estreitou, porque a gente estreitou laços com o pai, sim, a gente chamou o pai para puxar a orelha, para dizer que não estava fazendo as atividades, né, que o filho estava distante da escola, mas a gente ouviu pais que precisaram contar para nós relatos particulares, né, então a gente manteve esse contato. Esse grupo de WhatsApp agora, queiramos nós que a gente não perca jamais esse contato. Tem pai que conversa com a gente toda semana, tem mãe que conta alguma coisa, tem pai que pede para a gente, pede para aquele prof chamar meu filho só um pouquinho, para falar um pouquinho com ele, para ver se motiva.
Só que essa relação não fomos nós, não é a gestão de agora, ou a gestão passada que construiu. É uma prática, eu acho, do Antônio Morandini ter essas famílias. Claro que a gente sente falta de muitas famílias ainda, a gente não atinge todos. Mas os movimentos que a gente consegue ter para ter eles perto e para continuar com eles perto, a gente faz. As profs com conversas, todas as profs de 1º ao 5º pediram para serem incluídas no grupo de famílias, elas estão lá, elas conversam e se aproximam das famílias, né? A gente deu carta branca, vão lá e vocês são administradoras do grupo também, vocês conversem com as famílias. Foi isso que a gente conseguiu agora. A gente estava com o início de ano com uma perspectiva muito boa, a nossa primeira assembleia foi bem recheada. Quando pedimos pais para participar da PP, quase sobrou pais para os cargos, de tanta gente que se propôs a ajudar, a fazer um movimento. E a gente teve aquele distanciamento, todo mundo teve, mas a gente conseguiu, acho, assim, nos bastidores, e colocando e juntando, mas lembrando que não é um trabalho de agora, a gente só precisa manter as relações de todos esses anos que elas já citaram, que sempre foi próxima, né? E a escola como referência para a comunidade. Obrigada, Dânica. Não sei se mais alguém quer se inscrever para estar respondendo as perguntas da Prof. Kátia. E só complementando, quando a Prof. Kátia pede do nosso planejamento para o ano que vem, né? Como a gente pensa, como está. O que a gente está conseguindo fazer por enquanto são os registros, os diagnósticos. A Elaine foi a representante da nossa escola que trabalhou junto com a coordenadoria para pensar num documento, porque agora ou a gente registra ou a gente perde, né? Então, assim, um registro de cada criança organizado que as professoras estão fazendo, um diário de bordo, a gente está trabalhando com isso para que ano que vem a prof que pega a turma, não tem nenhum documento ainda que diga aprova todo mundo, reprova todo mundo, aprova 1, reprova 2. Então, a prof que pegar a turma no que vem, minimamente tem um subsídio, um registro, tanto no portfólio do aluno, né, no registro individual, como de planejamentos. Porque se o planejamento está lá escrito e parei em tal lugar, até aqui a gente deu conta e daqui a gente não conseguiu mais seguir, a prof do ano seguinte, né, consegue. Mas a gente não se organizou ainda enquanto escola, assim, não conversou, de repente está na hora de fazer o MIT, 1º ao 5º ano, separado, pensando bem específico, sabendo que 1º ao 5º não tem possibilidade de retorno esse ano nem para apoio pedagógico. Então, a gente tem algumas certezas que a gente tem, mas muitas dúvidas. Então, a gente sempre brinca lá na escola que a gente está trabalhando um dia de cada vez, né? Vem um documento. Acho que travou um pouquinho a internet da Dânica. Isso, deixa eu só contribuir, Ana. Essa semana ainda a gente esteve conversando. Eu tenho uma preocupação muito grande. Vocês sabem que a gente organizou essa questão de ter a avaliação enquanto um diagnóstico dentro da escola, a partir de critérios que a gente, enquanto grupo, avaliou. Mas eu vejo que, assim, pelo que se coloca agora, não temos nenhuma orientação da Secretaria da Educação, mas, assim, pelo que a gente vê, pelo parecer do Conselho Nacional de Educação, 2020, 2021 vão ser anos contínuos na questão da aprendizagem. Eu penso que nós temos que, sim, nos ater muito a essa questão do diagnóstico, para que a gente possibilite a equidade, uma questão da inclusão. Isso tudo nós temos que pensar enquanto grupo, que nós fizemos nossos planejamentos anuais dentro do currículo do território catarinense, onde nós temos habilidades, competências que são colocadas enquanto uma sequência lógica, didática. Então, acho que em tudo isso nós temos que sentar enquanto grupo de alfabetização e fazer nossos encaminhamentos para que realmente a gente perceba onde que a gente tem desafios, quais as ações, quais os encaminhamentos que a gente tem que fazer,
para que ano que vem, na incerteza, ainda a gente consiga estar trabalhando com os alunos, oportunizando conhecimento. E aí eu acho muito interessante a fala do professor Elcio, que eu participei semana passada, num encontro. Ele coloca que nas presenças e ausências, observar o que produzimos, o que somos e o que nós estamos produzindo. Então, acho que é essencial isso. Nós temos que, nesse momento de ausência e presença, como nós estamos conduzindo o processo do ensino, conhecimento, a aprendizagem, como ela está se dando. Então, acho que nós temos que pensar bastante nessa questão da avaliação para que a gente possa se preocupar já para o ano que vem, sim. É bem legal. Obrigada, Elaine. Prof. Dalina, a senhora quer colocar alguma coisa, talvez? Eu estava só pensando no que ela está falando, porque eu também estou inserida num processo assim, meu Deus. Eu acho que a missão nossa do ano que vem vai ser bem difícil, porque nós temos que trabalhar duas séries no mesmo ano, porque as crianças muitos nem fazem atividade. Eu não trabalho aqui, né? Eu trabalho no município, que é pior ainda, né? Que eles pertencem a bairros bem mais complicados. Mas eu acho que se quando eu trabalhei era difícil, hoje estamos numa missão árdua, mas vamos conseguir. O importante hoje é a vida, né? Eu também, enquanto alfabetizadora. Exatamente. Eu também, enquanto alfabetizadora, eu acho que o desafio ele está sendo muito grande. O processo de alfabetização em si, ele já é difícil, ele já é complicado. Ele exige muita atenção, muita dedicação e, acima de tudo, dor. E eu sempre brinco com as crianças que a prof do primeiro ano, ela chega assim, na segunda-feira ou no início do ano letivo, né? E com o passar dos dias, essa prof vai se agitando, vai fazendo coisas, e quando chega no final, às vezes quase fora de si, né? Porque o movimento na alfabetização, ele é muito grande. E nesse processo de pandemia, eu acabei criando um canal no YouTube. Eu faço vídeo para as crianças, né? Para os pais, orientando os pais, orientando as crianças nesse processo na tentativa da aquisição da linguagem escrita e da leitura, né, enfim, da escrita e da leitura. Trabalho muito com eles as questões dos sentimentos, que a pandemia ela veio e nos trouxe, além dessas incertezas, ela nos deixa também um pouco tristes. Né? Gravei um vídeo mostrando isso para eles. E que não é só eles que ficam tristes, não é só eles que ficam com essa incerteza. A prof também fica. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que ir fazendo as nossas tentativas, trabalhando com os materiais que a gente tem, produzindo a nossa maneira, com orientações sempre, né? Para a gente conseguir ficar feliz. E não para deixar os outros felizes. Claro, a gente sempre vai pensar nos outros. Né? Eu tento trabalhar muito as emoções com as crianças nesse momento, porque eu acho que ela vai estar muito fragilizada e a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com eles. Em relação, assim, a estratégias para a alfabetização, eu tento fazer múltiplas estratégias, né? Até essa semana, eu fiz com eles o picolé das sílabas. Aproveitei que estava calor, então eu elaborei os picolés, né, silábicos,
para eles brincar, interagir e aprender, né? Tentar aprender. Fiz os picolés, fiz as pipoquinhas das sílabas, e aí os pais vão tentando a sua maneira dar conta de tudo isso. Fica muito preocupado. Eu, às vezes, tem semanas assim que me dá um desespero muito grande, porque eu sei da responsabilidade que é a alfabetização, a preocupação dos pais, né, que o ano que vem os filhos deles vão para o 2º ano, não conseguiram aprender a ler, não conseguiram aprender a escrever, algumas, né, não todas, mas buscam uma culpa, sabe, uma culpa, por que o meu filho não aprendeu a ler? Será que nossa é culpada? As tarefas são muito fracas? Todas essas questões, elas perpassam na medida do possível, a gente vai dando o nosso melhor, né? Tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Vamos ver aqui no chat. Ana, e o afeto, quando nós voltarmos, como que nós vamos dizer, não pode abraçar? Como vai ser? Que eles vêm para a escola, eles vêm correndo agora buscar as coisas e vêm correndo querer abraçar a gente tem que... Como é difícil, meu Deus. Que momentos difíceis. Enquanto a Ana olha ali as perguntas, isso que você fala, professora Idalina, no dia das comemoração do Dia das Crianças, o meu filho estuda numa escola aqui perto, no bairro EFAP, pertinho da minha casa. E aí a escola organizou a entrega de uma lembrança, e aí eu fui com ele no sábado. E aí ele chegou, ele falou, mãe, a imagem que eu tinha na minha cabeça era de ver essa escola cheia de coleguinhas. E aí ele chegou assim, tava tudo meio vazio, né, aquele choque, assim. Aí quando a gente chegou lá onde as professoras estavam entregando as lembrancinhas, ele foi de braços abertos, né, aí ele me olhou assim, mãe, pode ou não pode? Pode? Eu falei, pode. Aí, porque é isso, né, é isso, né, que faz a escola também, é encontrar os amigos, é o carinho da prof, essa referência. Então, de fato, isso que você fala, né, dona Idalina, como que a gente vai fazer com o afeto? É uma grande pergunta também. Como que a gente vai lidar com as emoções, né, dessas crianças todas? Mesmo os adolescentes. E as nossas, né? Não vai ser fácil. Nós temos que nos acostumar. Tomara que passe tudo até lá. Ana está sem microfone. Agora sim. Caiu a minha internet. Bom, eu vi que aqui no chat tem mais uma pergunta. Eu gostaria de saber quanto % de retorno nas atividades está sendo, tendo em vista que anos iniciais a maioria dos pais trabalham. Ana, e tem a questão das devolutivas de atividades. Tem 2 questões da Mônica também, mais para cima ali no chat. Acho que eu não consigo ver, Kátia, para mim, porque eu caí. Ela pergunta assim, qual o maior desafio hoje em dia no ambiente escolar? Qual o maior desafio hoje no ambiente escolar? E quais são as maiores questões de sociovulnerabilidade presente entre os alunos? Só pergunta difícil hoje, meu Deus, mas você está louco, né? Eu queria ver se a Rosane está aqui ainda. A Rosane está aqui conosco para falar do retorno das atividades, porque a Rosane hoje levou para casa o nosso bebê, que é o nosso filho, o nosso celular da escola. E a Rosane está fazendo um contato constante através do WhatsApp, né, Rosane? Se tu quer contar um pouquinho sobre a devolução das atividades, eu vou deixar para você. Então, sim, boa tarde a todos, né? Eu só estava escutando aqui, né? E, sim, hoje eu trouxe, então, o nosso bebê aqui para casa para passar o final de semana, o feriado, né? Assim, a gente está tentando entrar em contato com as famílias direto, só que o retorno dos pequenos, falo dos pequenos, né? Dos anos iniciais está sendo muito grande, né? Ontem eu liguei bastante, hoje, então, assim, os pais já retornam, a gente está fazendo, mandaram foto, que não era para mim, né? Mas mandaram foto, né? Dizendo das atividades.
assim, eu acredito que uns 2 alunos em cada turma a gente não conseguiu atingir, nem no processo impresso e nem no processo, então, no Classroom. Então, aquelas famílias, assim, que ou mudaram de lugar, né, que aconteceu bastante isso, ou os pais, às vezes, podem ter perdido emprego, tiveram que ir para outro local, né. Então, assim, algumas famílias a gente não consegue o contato, mas é uma ou outra de cada turma. Então, a gente fica feliz, assim, que eles retornam, que eles falam o que estão fazendo, que eles mostram a foto, né? Até uma ligou antes de eu sair da escola, falei, será que eu levo o bebê ou não levo, né? Porque, assim, tu manda mensagem e eles tentam te retornar na medida do possível, né? E aí a gente percebe, sim, que a família está trabalhando, mas alguns estão sim, né, ajudando, apesar que, assim, a gente percebe também que, devido à família estar trabalhando, eles têm muita dificuldade em fazer, né, em ajudar os filhos, porque nesse processo, eles dependem muito de alguém para ajudar eles, né, o primeiro ano precisa, né, os pais ali junto. Então, assim, a gente percebe que eles estão, sim, com dificuldade, mas eles estão tentando fazer, sim. Então, eu acredito, assim, que uns 2 alunos de cada turma a gente, infelizmente, não conseguimos atingir. Os outros estão no processo, né? No processo deles, eles tentar fazer ou não fazer, né? A gente percebe que, assim, ó, no Classroom eles têm muita dificuldade, né? Então, online eles têm muita dificuldade, mas eles preferem mesmo fazer no presencial, pegar o material, né? Escrever. Então, assim, a gente percebe que muitos migraram devido a isso, né? Até pela dificuldade de entender o celular, de fazer sozinho, que eles não conseguem, né? Então, muitos estão indo, sim, pelo impresso. Ou a gente percebe que eles fazem no Classroom, mas eles têm que imprimir o material, que eles não conseguem só fazer no computador, né? Que eles têm que imprimir o material. Certo? E com relação às outras 2 perguntas, as dificuldades, né, e a sociovulnerabilidade. Eu acho que a nossa escola é de um bairro, está num bairro privilegiado em algumas questões, né? Não temos casos graves, por exemplo, de alunos em situação de extrema pobreza. Então, os nossos alunos, a gente não sabe mais hoje em dia o que é classe média, como é que é essa definição toda, porque mudou tudo isso, né? A gente dizia, separava em classes, assim, mas as vulnerabilidades dos nossos alunos não são financeiras, elas ficam mais nas questões psicológicas, de acompanhamento, né, de famílias que se reconfiguram de formas diferentes e os alunos passam de avô para pai, do pai para mãe, da mãe para, né, são essas questões hoje que a gente percebe que são as queixas, né, então essa semana a gente recebeu uma avó, enquanto a Rosane falava com a menina, com a aluna, a avó piscava para mim por baixo da máscara ali, ela quis me dizer que ela estava segurando a neta com ela porque alguma coisa lá na casa não estava muito legal e ela queria a neta com ela, não era só pelas atividades que a neta ia fazer ali. Então, assim, a gente precisa entender isso também e lidar com essa questão. E acho que a maior dificuldade nesse período agora é atingir, é chegar neles, é chegar tanto no aluno como na família. Já não é fácil atingir quando eles estão conosco presencialmente, porque às vezes eles estão com o corpinho ali na cadeira, mas o pensamento lá na casa. E imaginem agora, né, com a gente distante. Acho que as visitas que a gente fez, até hoje falávamos, eu e a Rosane, que bom que esse deu certo, um dos primeiros alunos que a gente visitou, está com notas bem boas, está interagindo, estava postando atividade hoje, mas a gente fica triste que muitos alunos que a gente visitou não interagiram, a família não conseguiu, famílias os irmãos são ex-alunos nossos, foram alunos muito bons, muito participativos. Então, nesse momento, eu acredito, não sei se as profs querem acrescentar, mas uma das dificuldades grandes é atingir, fazer com que a gente não perca esse vínculo, escola, família, escola, né? Eu acho que é bem isso, né? A gente faz um trabalho completamente remoto, praticamente, né?
porque apesar de ter as crianças que vão até a escola retirar o material impresso, mas eu, enquanto prof, não tenho contato com eles. O meu contato com eles, mesmo no impresso, continua sendo os grupos de WhatsApp e tudo mais. E atingir essas crianças não é fácil mesmo. Oi, Ana. Posso falar? Pode falar, prof. Maria. Eu queria dizer boa tarde para todas as professoras, parabenizar vocês pelo compromisso, pelas referências, por aquilo que vocês disseram. Confesso, assim, que foi um pouco difícil eu ficar quieta com tanta coisa boa que vocês compartilharam, e creio que os estudantes que estão conosco também compartilham desse privilégio. Então, eu queria, assim, aproveitar para parabenizar a iniciativa, Ana. Acho que a gente precisa fortalecer esses laços. Queria agradecer a escola por abrir as portas, por acolher o nosso projeto, né, professora Kátia? Porque eu dizia isso com o pessoal do Diogo outro dia, a gente está nessas escolas porque vocês têm o que nos dá. A gente só está com quem tem o que nos dá, quem tem o que nos ensinar. Nós temos muito a aprender com vocês, embora a gente tenha o cabelo branco já há algumas décadas, né, professora Idalina, de ter vivido durante muitos anos na escola, a gente percebe como os desafios vão mudando, também como as necessidades permanecem. E eu ia dizer para a Dânica, né, que aquilo que você chegou fazendo lá no início, você agora justifica por que é ATP, né? Porque a gente percebe que conhece o aluno, conhece o professor, conhece o pai, conhece a necessidade, conhece a comunidade, e aí vem o papel do gestor, que também revela isso, né? Então, eu queria, assim, eu acho que se a gente for comentar, a gente se estende muito, né? Mas eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, pelo compromisso, mesmo estando em casa, a gente tirar 1h30, 2 horas para um exercício dessa natureza, acaba comprometendo o nosso dia a dia, mas a gente ganha muito, mesmo quem levou o bebê para casa no final de semana, né, prof? Eu acho que é um canal de comunicação bacana quando a gente percebe que as pessoas precisam da gente, quando a gente conhece pelo olhar, pela postura, pelo jeito de se colocar, a gente percebe que há uma necessidade. Isso tudo é indicador de pesquisa, isso tudo é indicador de movimento. E eu vou desafiar você, Ana Paula, para escrever essa experiência no final do ano, porque pesquisador que não reflete sobre sua prática não justifica a titulação, né? Então, é assim, ó, escreva isso, depois a gente faz parceria contigo, com a escola, para a gente dar visibilidade e pensar em outras alternativas, né? Mas eu queria, assim, dar os parabéns pela iniciativa e pela riqueza, pela diversidade. Tu vais ver depois na gravação da reunião, né, quantas coisas boas merecem a nossa atenção, e as coisas menos boas também, porque a gente é parceiro e é meio cúmplice nesse processo. Tá bom? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, prof. Maria Lúcia. Com certeza a gente vai escrever. Até a Dânica já havia me lançado esse desafio ontem, né, Dânica, quando a gente conversava. Eu dizia para ela um pouco da minha ansiedade, né, do meu nervosismo, porque nós havíamos nos programado para atividade na terça, aí o professor começou a não poder, o outro também não podia mais, e aí eu mandei uma mensagem de socorro para a Dânica, né, e a gente reorganizou o grupo, reorganizou todas as questões, mas graças a Deus deu tudo certo. E a Dânica já havia, então, me desafiado para a escrita, né, dessa riqueza que a gente iria dialogar, que a gente iria produzir hoje. A escola só permanece a história dela, né, se a gente registrar, e a Elaine é uma que puxa muito a nossa orelha, que tem que escrever, tem que registrar, tem que ter esse hábito. Aqueles portfólios já estão amarelinhos lá na escola com as atividades coladas, mas é essa a riqueza. E que prazer, prof. Maria Lúcia, lhe rever, você foi minha prof da pedagogia,
fiz uma disciplina contigo no regime especial, e muito bom conosco. Eu lembro, eu não esqueci de ti, não. E dizer que para nós é um privilégio e uma alegria, enquanto escola, ter o PIBID, tá? O PIBID é sempre bem-vindo, todos que estão aqui são muito bem-vindos, a gente aprende muito, e tenho certeza que a escola está com as portas abertas. Eu não sei se tem mais alguma questão, se alguém quer colocar mais alguma coisa, Prof. Dalina, Elaine, Prof. Kátia, Rosane, se os estudantes têm alguma dúvida, querem aproveitar para fazer alguma pergunta, senão a gente vai se encaminhando daí para o encerramento. Dânica, acho que você recebeu alguém aí como você, né, Ana Paula? Acho que vai ser uma outra Dânica. Você via a Dânica, um dia você vai ser a gestora, e ela já está aí. Viu? Olha ali, ó. Eu nunca esqueço o dia que a Janaína me disse isso. Você vai ser diretora dessa escola. Mas capaz que não me passava nem na cabeça. Primeiro porque a ATP não podia, né? Depois que mudou a lei da ATP. E eu encontrei ela esses dias e eu disse, a tua profecia se cumpriu. E a gente brinca, né? Porque todo mundo... Era bom que todo mundo passasse por essa função, né? Daqui 4 anos eu volto para a minha função, com os meus conhecimentos e volto lá fazendo de novo as minhas tarefas, e se mistura um pouco, né? ATP com diretor, com assessora, a Rosane tá aí, não me deixa mentir. As nossas funções se misturam, não é um que manda e os outros que obedecem, a gente trabalha num time, se precisar pegar o pano para passar pano na escola, a gente pega, já lavamos o piso na pandemia, a gente faz o que precisa, eu acho que o nosso grupo pega junto, né, como um todo, e assim a gente vai conduzindo a escola e vai sendo feliz na escola, né? Foi um momento muito agradável hoje, ver a escola pelos olhos de outras pessoas também, né? A Idalina contando, a Maria Helena contando, é diferente a gente ouvir o colega falar do espaço que a gente está, é tão bom, né? Porque a gente fica assim, só ali dentro, a nossa visão, quando as pessoas contam, a gente ficaria horas ouvindo eles falar. E espero que para os alunos que estão aqui conosco, a gente tenha conseguido dar uma pitadinha do sabor que tem o Antônio Morandini, que eles tenham ficado curiosos em ir lá conhecer e trabalhar de perto com a gente. E, Ana Paula, se precisar de mais momentos como esse, com outros grupos da escola, tu pode marcar que a gente é parceiro. E nós, Dânica, temos muitos frutos bons na sociedade que saiu do Antônio Morandini. Em todas as áreas que a gente vai, tem aluno que se destacaram, que não pararam por aí. Eu acho que foi plantada a sementinha e que prosseguiram. É sempre muito gratificante ver esses frutos, né? Que bom. Então, pessoal, eu agradeço muito. Ana? Sim, Elaine, fica à vontade. Eu só Sim. vou concluir com uma receitinha do que é a escola. Sim. Você pega um abacaxi, deixa ele todo picadinho, bem picadinho, pode pôr direto na panela. Põe 2 xícaras de açúcar, e você tem que ter uma pimenta. Você coloca, acrescenta e cozinha bastante. Depois você tem o abacaxi apimentado. Ela fica um sabor agridoce. É assim que a gente tem que ser. Doce, com um saborzinho de pimenta ousado. Beijos. Obrigada, Elaine. Então, pessoal, agradeço muito de coração o espaço que vocês reservaram para nós, o espaço de casa, né? Nos receberam na casa de vocês, nesse tempo que deu 2 horas quase. Muito bom esse diálogo, adorei. Se a gente puder, a gente vai repetir, vai fazer mais vezes, Dânica, com certeza. Agradeço aos comentários dos estudantes, que falaram que já estão ansiosos para conhecer a escola, conhecer o grupo de professores. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, esse momento vai chegar, a gente vai conseguir realizar todas as atividades que a gente se propor. Prof. Kátia, se a senhora quiser fazer alguma consideração. Eu só quero agradecer, né, a participação de vocês, você, em especial, né, Ana, pela organização aqui da atividade, os estudantes que estiveram aqui.
E só tenho a agradecer esse momento, que já foi de muita aprendizagem, muito bom ouvir as histórias, né, ouvir esse relato, o quanto a escola significa, né, para todos aqui, o quanto esse coletivo é importante e faz a diferença. Então, parabéns para vocês, e vou aguardar aí o próximo momento, bastante ansiosa para a gente poder conversar mais. Então, obrigada a todos, pessoal. Se quiserem abrir as câmeras, os estudantes, dar um tchau. As câmeras, os microfones também, né? A gente não se importa. Gente, que experiência linda e gostosa, de verdade. Deu uma aquecidinha no coração e um conforto para a gente também, que está nessa fase de estudo, de aprendizado. Ouvir esses relatos de vocês, assim, ó, muito bonito e muito emocionante mesmo. Espero que a gente se conheça logo, consiga estar junto e que a gente faça um bom proveito desse período do PIBID, que eu tenho certeza que vai ser muito bom trabalhar com vocês. Obrigada, Mônica. Estamos todos ansiosos também por vocês na nossa escola.